Este podcast é um oferecimento. Mais Cor Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. Estamos começando aqui mais um Liderando com Fé. E você deve estar perguntando, de novo o host não veio? Cadê esse tal de host? Não. Ele não virou mágico, ele não aplicou uma de sumido, entendeu? Ele está aqui com a gente e hoje eu quero saber exatamente por que ele não veio gravar no nosso último episódio. Mas você já vai descobrir já por quê e você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu durante a ausência do nosso host, Gabriel. E aí, Gabriel? Tava com saudade da gente ou não? Tava com saudade daqui, hein? Poxa vida, rapaz. Mas foi por uma boa razão que eu vou explicar aqui o porquê que eu não estive no último episódio, que inclusive foi um grande episódio. Eu acho que eu não vou mais vir não, que ficou bom demais, rapaz. Não. Tava meio perdido aqui, mano. Grande. Co-host é co-host. Não, fez um excelente trabalho aí. Nosso convidado também de excelência, né? Uau. Nosso amigo, doutor Bebeto, né? Doutor do céu. Inclusive encontrei ele ontem, parabenizei. Foi show de bola, foi excelente, mas tá muito bom estar de volta, graças a Deus, já tava com saudade, que bom que a gente tá aqui. Num outro papel aqui, né, de entrevistado, mas também vai ser muito, muito bom. Bom, mas aí, como a gente quer saber o motivo, a razão, você vai ter que se explicar muito bem, por que é que você foi naquela mobilização do dia 7 de setembro, rapaz... Você viu aquele vídeo que eu perguntava para as pessoas assim, o que 7 de setembro comemora? Você chegou a ver? Aí um falava assim, desfile. Sim, mas desfile para quê? Aí você ia pro outro. Cara, uma galera dá risada para não chorar. Né? Afinal de contas, o que é 7 de setembro? O que você foi fazer na Paulista? Explica esse negócio direito. Tá bom, Eu vi esse vídeo, inclusive, e é triste, né? Porque mostra como que a educação no nosso país... É que a gente ri para não chorar. Ri para não chorar está... defasada, né? Quanto que as pessoas não entendem, não sabem da história do próprio país, né? Onde nasceram e etc. Bom, eu estive, como você falou, 7 de setembro, na Avenida Paulista, no dia aí do nosso desfile, mas desfile de independência, né? Do nosso país, do nosso Brasil, que a priori ali, né, principalmente acontece em Brasília. A gente viu que em Brasília só estavam mesmo as autoridades, porque o povo mesmo, na sua grande maioria, não estava por lá. Inclusive, estive em Brasília também semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os próprios ali, eu peguei Uber, etc., os moradores falaram que foi, assim, muito, muito fraco o desfile do 7 de setembro desse ano lá. Muito, muito pífio o número de pessoas. Só estava mesmo quem tinha que estar lá, que eram, né, as autoridades, os funcionários, etc. É que você não viu, Gabriel. O Gasparzinho e toda a sua família estavam por lá. A galera toda tava por lá, entendi. Então, por isso que ficou cheio deles lá, então. Então, eu fui ali pra Avenida Paulista, que daí sim, lá eu acho que tava todo mundo que deixou de ir em Brasília foi pra lá e mais um pouco ainda. Tava muito cheio. Já é a segunda vez que eu vou. E realmente, dessa vez, eu percebi que estava com um número muito maior de pessoas. A gente ficou ali num lugar um pouco mais próximo ao trio elétrico, né? Então, que era a gente chama ali de cercadinho, né? Era um local ali reservado, né? Para pessoas que tinham pulseiras, etc. Para quem não sabe, eu sou presidente do PL Jovem Mato Grosso do Sul. Inclusive, hoje eu tô até uniformizado. Ó. Aí. Aí sim, hein? Tem até umas imagens suas lá na rua, Tem. O Rafael vai colocar aí na edição, aí ele vai mostrar, vai estar passando aí pra turma. A turma legal. Tá vendo. E eu estive ali por conta desse nosso trabalho junto ao PL Jovem e outras ações. A gente ficou nesse lugar um pouco mais reservado, mas ali já estava cheio. Agora você imagina onde ficou realmente ali a vasta maioria das pessoas. Eram quadras e quadras ali que estavam tomadas de milhares de pessoas ali
na Avenida Paulista. Circulou aí nas mídias sociais também, mas nos sites de notícias, que tinha cerca de 45 mil pessoas. Olha, para quem entende um pouquinho ali, se você faz uma conta bem simples da metragem quadrada ali de cada quadra, por tanto que cabe de pessoas, né, por metro quadrado, você já vê que tinha muito mais gente. Teve até site que noticiou que tinha mais gente em Brasília do que na Paulista, entendeu? Assim, infelizmente é parte da nossa imprensa aqui. Não são todos, né? Mas parte da nossa imprensa no Brasil é desse jeito. E a gente estava ali então, porque foi uma convocação de líderes da nossa pátria aí, pessoas que amam o nosso país, que amam o nosso Brasil. Amam a nossa liberdade. Amam a nossa liberdade. E pessoas como, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro, Silas Malafaia e tantas outras lideranças fizeram a convocação para uma manifestação, uma hora que, assim, eles entendem ser primordial para o Brasil lutar pela liberdade que ainda nos resta, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa e etc. Então, a população atendeu esse pedido. E num dia tão importante para a nação brasileira, o 7 de setembro, né, dia da nossa independência, fomos ali, então, para manifestar, obviamente, o quão incontente a população brasileira, ou grande parte dela, está. Descontente e indignada, né? Descontente e indignada com tantas atitudes, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, tem tomado e que foge da linha de atuação dele, que com toda certeza, de maneira injusta, toma tantas atitudes que impactam diretamente a vida de tantos brasileiros que têm sofrido mediante as suas decisões judiciais, como, por exemplo, aquelas pessoas que foram presas ali no dia 8 de janeiro, como, por exemplo, agora a notícia que foi vinculada por parte do jornalista Glenn Greenwald, que ele ali, então, possui um pendrive, né? Lógico, não é pendrive, mas possui ali um arquivo com vários áudios de conversas dos assessores do Alexandre de Moraes e com ele próprio, textos, etc., onde ele, de maneira nítida assim mesmo, ele é o cara que instaura a investigação, ele é o juiz, ele julga, ele analisa, ele faz tudo, né? Ele investiga, ele faz tudo. E, né, nessas conversas, você observa nitidamente ali que houve, sim, uma perseguição política, né, por pessoas como, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que era o filho do Jair Messias Bolsonaro. Enfim, pessoas ligadas principalmente ao Jair Messias Bolsonaro. Então, por questões como essa e tantas outras, né, arbitrariedades, tantas outras coisas absurdas que vem acontecendo no nosso Brasil, nós estivemos ali, então, manifestando contra tudo isso e proclamando a nossa independência, a nossa liberdade, fortalecendo a nossa democracia e dizendo que enquanto houver pessoas que lutam pela liberdade, o nosso país não será entregue a esses tirânicos que têm cerceado aquilo que nós pensamos, a nossa liberdade e a nossa maneira de se expressar. Então, foi por esse motivo que ali estavam tantos patriotas defendendo o Brasil, inclusive por muitos momentos. Inclusive, vamos ver se a gente consegue colocar esse vídeo aí. Um hino ali que era cantado por muitas vezes era que se tivesse ainda pessoas, né, que lutassem pela nossa liberdade, ou nós morreríamos. Temor servil, ou ficar pra livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar pra livre, ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez com força, brava gente brasileira, onde vai, temor servil, ou ficar pra livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, Deus abençoe o Brasil, Deus guarde Jair Messias Bolsonaro. Ou ficar a pátria livre, vai sair. Ou morrer pelo Brasil. Então, assim, ou a gente vai lutar para ficar a pátria livre, ou morreremos tentando, pelo menos, né? É isso. Porque o mais importante
não é nem o silêncio daqueles, né, que estão errados, que não acreditam, né? O pior mesmo é o silêncio daqueles que sabem o que está acontecendo, que sabem que está errado e ficam simplesmente em silêncio, em casa, só reclamando, indignado e não fazem nada por isso, né? Então, estávamos ali por esse motivo. Estava em São Paulo, na Paulista, defendendo o nosso direito de ter liberdade, principalmente liberdade de expressão, e lutar contra a tirania, né, do judiciário, porque o judiciário tem que fazer justiça conforme a Constituição. Conforme a Constituição, que não está sendo respeitada em nosso Brasil há muito tempo, né? É isso aí. Bom, uma coisa eu já vou passar, porque uma coisa está atrelada à outra, você vai poder falar para a gente. Você saiu dali e foi para Brasília. Alguém pode dizer, pô, Gabriel, você é candidato a vereador em Campo Grande. Mas como foi importante estar ali no dia 7 de setembro para pôr a cara ali e dizer assim, ó, nós queremos realmente que nosso país seja verdadeiramente livre. E também tem a questão de que você saiu dali, você chegou já até a falar um pouco sobre algumas injustiças cometidas às pessoas que estavam ali no 8 de janeiro. Sim. É importante pontuar que o Liderando com Fé, eu creio que eu posso falar por nós dois, ele não, claro, a gente não está satisfeito com... a gente nunca vai ser satisfeito com violência, com quebra-quebra. Com certeza. Então, se a pessoa cometeu crime, que ela seja julgada segundo aquele crime. Mas eu acho que foi... Pelo que eu vi lá os seus vídeos, estava te acompanhando. O que se estava lutando ali é justamente por algo que fosse conforme a justiça determina. Sim. Porque houve ali um abuso, né? Muito abuso excesso. de excesso de autoridade. de autoridade, Abuso de poder. abuso de poder. Porque imagina só, eu vi uma vez eu estava ali eu fui até em alguns movimentos ali na frente do quartel como pastor mesmo, para ajudar as pessoas e tal, para orar por elas. E eu vi uma senhorinha, bem velhinha já, ela também estava ali orando pelo Brasil e estava com a Bíblia na mão. E depois eu fiquei sabendo que aquela senhorinha ficou presa. E aí disseram que ela ficou presa por causa de que foi um golpe militar. Aí até alguém disse assim, ué, e foi? Eu falei, foi um golpe militar que não tinha militar e um golpe militar que não tinha armas. Como é que é isso, Gabriel? Afinal de contas, o que estava acontecendo lá em Brasília enquanto você estava lá? Conta tudo. Sim. Não, as pessoas falam, você é candidato a vereador em Campo Grande, o que você for fazer em Brasília, né? Algumas, bem pouquíssimas, mas pode ser que algumas pensem isso. Bom, primeiro que a gente tem que falar sobre posicionamento, né? Quando você tem bem claro quais são os seus princípios, seus valores, e você tem um posicionamento que você defende, que você luta, independente de campanha, independente de candidatura, você vai estar ali agindo de acordo com aquilo que você acredita. Isso. Então, isso tudo vai muito além de campanha de Gabriel Batista para vereador, de presidente Jair Messias Bolsonaro, de Lula. Tudo isso vai muito além de Silas Malafaia, de Nicolas Ferreira e etc. Isso pauta e fala a respeito do futuro do nosso país, do presente e principalmente do futuro do nosso país. Isso fala sobre propósito, isso fala sobre a nossa missão aqui na Terra, de também trabalharmos por um futuro melhor, inclusive para Manuela, que está na barriga da minha esposa. Aí, inclusive, Manuela, estava lá Dani, muito por causa aqui dela. tá lutando. Um dia ela vai ouvir isso aqui e ela vai saber que o pai dela não mediu esforços para estar lá lutando por um país mais livre, para que ela pudesse, por exemplo, falar nas suas mídias sociais sobre Jesus e não ser perseguida, né? Então isso tudo é muito maior do que uma candidatura a vereador. Então por isso que eu estive lá, né? Vai muito além. Em Brasília, depois de São Paulo, foi tudo muito, né, pai? Você sabe, foi de última hora que a gente foi para Brasília, e às vezes as pessoas veem a gente assim, né, e não sabem o esforço, né, o quanto a gente tem que se dedicar, a questão dos gastos, etc, pra gente lutar por aquilo que a gente acredita, né, nem sempre é fácil, na verdade, na grande maioria das vezes, assim, necessita de abrir mão de muitas coisas, né, de sacrificar mesmo. Mas ali em Brasília foi um tempo muito oportuno, um tempo onde basicamente ali durante a semana
a priori, em Brasília, seria bem, assim, um mar calmo, né? Digamos assim, não teria muitas coisas. Por quê? Para quem não entende um pouco muito sobre Brasília, o que acontece? Os deputados federais, senadores, eles estão ali, mas eles têm a base em seus municípios e seus estados. E estão acontecendo as eleições municipais. Essas eleições, os seus deputados federais, eles voltam para suas bases, né? Os senadores, deputados, líderes partidários, voltam para suas bases para participarem também ali nas eleições. Então, a priori, seria assim uma semana meio lenta lá em Brasília. Mas, enfim, a gente foi para lá devido a uma grande oportunidade de poder, né, se encontrar com o nosso presidente de honra do meu partido, mas nosso ex aí, eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. E, inclusive, fazer um agradecimento também aqui ao nosso amigo deputado federal Rodolfo Nogueira, que esteve lá com a gente. Conhecido como Gordinho do Bolsonaro. Como Gordinho do Bolsonaro. Tava junto lá o garoto do Bolsonaro e o Gordinho do Bolsonaro. Dupla isso aí. GG. E ele me recepcionou muito bem ali. E eu pude estar ali com ele, né? A gente participou ali das atividades no Congresso, também nas atividades ali dentro do partido. E nessa semana, olha como as coisas são, né? O Rodolfo, ele assumiu a posição ali, uma cadeira na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça ali da Câmara dos Deputados, que o que pelo menos é falado ali entre os deputados é a principal comissão da casa, né? Então, muitas coisas passam por ela ali, basicamente tudo, para ir a voto ali no plenário, etc. Então, assim, ele assumiu aquela cadeira naquela semana. Eu pude estar participando ali, né? Obviamente como ouvinte, né? Como cidadão ali das sessões. E estava sendo pautado a questão da Anistia? Anistia, tinha me fugido dessa palavra. Da anistia dos presos do 8 de janeiro. Existiram aquelas pessoas no 8 de janeiro que de fato depredaram o órgão público, né? De fato fizeram ali baderna, e elas têm que cumprir realmente, né, as consequências, né, desses atos, e realmente aquilo que diz na Constituição, né, elas vão ter que arcar. Realmente a gente não apoia isso, né? Pelo contrário, você tem que se manifestar, mas se manifestar de maneira ordeira, como por exemplo aconteceu no dia 7 de setembro, o qual a gente estava falando aqui. Então, aquelas pessoas que de fato cometeram crimes, né, devem ser punidas. Segundo o crime. Segundo a Constituição, diz que elas devem ser, né, ali arcar, enfim, conforme ali a justiça manda. Mas, por exemplo, tiveram pessoas, senhoras, senhores, que não tinham nenhum antecedente criminal, que isso conta muito, não tinham nenhum antecedente criminal. Tem um caso específico de uma pessoa que ela escreveu de batom em um dos vasos ou paredes, se eu não estou enganado, perdeu o mané. Perdeu o mané é uma frase dita por um dos ministros do STF, certo? Para um dos manifestantes que estava ali naquele momento em que ele disse essa frase, indo contra as ações do STF, porque boa parte da população brasileira não está contente com o STF, mesmo porque eles não têm votos, eles não representam boa parte da sociedade brasileira. E esse perdeu o mané foi uma frase que ficou muito famosa. E essa pessoa foi e escreveu de batom, perdeu o mané. Sabe quantos anos de prisão ela pegou? 16 anos. Uau. 16 anos de cadeia aqui no Brasil, muitas vezes não se dá nem para um traficante com inúmeras passagens pela polícia. Nem para um estuprador. E essas pessoas, existem pessoas ali que estão presas também sem o devido processo legal, que até o momento não tiveram nenhuma acusação realmente, não foi comprovado nenhum crime, de acordo com as penas que elas estão recebendo. Existem pessoas ali, por exemplo, como o Clezão, que perderam a sua vida sob a tutela do Estado, né? Que estava ali, já tinha demonstrado, inclusive a Procuradoria-Geral da República tinha dito que ele precisava se ausentar para ir tratar das suas comorbidades, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu que assim fosse feito. E o Clezão, então, veio a falecer sob a tutela do Estado. Ou seja, ele morreu sob a vigilância do Estado que, a priori, existe boa parte para cuidar do cidadão, para preservar pela vida do cidadão. E ali, nessa semana em que eu estava, por exemplo, a família do Clezão estava lá presente. E eles tiveram que ouvir de um deputado de esquerda, inclusive aquele o Túlio, esposo da Fátima Bernardes,
Essa galerinha da Globo. Inclusive, eu queria saber onde que tá o pessoal da Amazônia. Sabe aqueles artistas? Sim. Que cantaram sobre o fogo no Pantanal, sobre o fogo na Amazônia. Rapaz, esse povo sumiu. É que antes era criminoso. Agora é culpa de todos, né? Não, é principalmente do Jair Bolsonaro. Entendi. Enfim, então essa turminha, ele teve a audácia de uma pessoa que estava ali com a sua família, que perdeu o seu marido, uma viúva que estava lá. Ele disse que aquela pessoa era vítima de parlamentares bolsonaristas que estavam inflamando a mente dela para se voltarem contra a democracia. Eu estava ali, fui testemunha ocular, ela ficou extremamente nervosa e realmente ela estava quieta, ela não estava fazendo nada. Ele a provocou dessa maneira. Tiveram que retirar ela da sala para que ela fosse tomar uma água ali com açúcar para ver se acalmasse. E teve mais. Enquanto a gente estava ali na segunda-feira, que estava... Foi segunda ou foi terça? Foi segunda. Que a gente estava ali, que estavam falando sobre essa questão da anistia, estava na pauta, estava para ser votado. A direita... Na verdade, a direita não. As pessoas de bem representadas ali pela direita e por parte do centro também ali do Congresso iria votar a favor para que aquelas pessoas do 8 de janeiro fossem liberadas, né, anistia aos presos, e que respondessem conforme a justiça ordena, não conforme está sendo feito. O presidente da Câmara e sua turma abriu sessão no plenário. Para quem está nos ouvindo e não conhece um pouco sobre o regimento da Câmara, quando você abre sessão no plenário, ou seja, você abre a pauta do dia na sessão do plenário, todas as comissões do Congresso têm que ser interditadas imediatamente e todos os deputados devem ir para o plenário. Ou seja, quando estava indo para a votação a anistia, o deputado federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, e seus comparsas abriram sessão no plenário. Então, a votação teve que ser interrompida. Ou seja, eles não conseguiram votar. Mais um dia que essas pessoas iriam passar presas de maneira injusta. E talvez pra gente que tem aqui liberdade, que a gente pode ir e vir, mais um dia, mais 2, mais 3, talvez pra gente não faça tanta diferença. Mas pra quem tá lá preso, longe de seus familiares, deixando de ver seus filhos crescerem, deixando de participar de momentos importantes, né, com seus entes e amigos queridos, isso é uma eternidade, né? 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias. Então, contra essa velha política, essa política dos conchavos, que a gente precisa de renovação. A gente precisa se posicionar para que isso não venha mais acontecer. E sabe por que boa parte disso tudo aconteceu lá? Porque, coincidentemente, está sendo agora pleiteado, porque vai ter a votação, né? Vai ter aí agora essa campanha, porque vai ser escolhido um novo presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, para quem não sabe, devido ao regimento interno, ele manda tanto quanto em Brasília, por exemplo, talvez até com o presidente da República. Ele tem muito poder. Ele faz a pauta do dia, ele decide o que vai ser votado ou o que não vai ser votado. O voto dele é um voto que tem muito peso. Enfim, então assim, essa velha política mistura os direitos das pessoas, a humanidade, a vida daquela família, a morte de alguém, com a campanha da presidência da Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, para ele, os poderes... Vai ser agora votado dos deputados federais ou do Senado? Ou os dois mudam? Não sei. Agora o que estava sendo decidido ali era a presidência da Câmara. Ou seja, para eles é mais importante a presidência da Câmara do que a família do Clezão que sofre diante de uma angústia que talvez eles nunca vão ter uma resposta, que é a morte do seu pai, do seu esposo. Isso é muito triste, isso é lamentável, e é por isso que a gente precisa se posicionar e mudar essa política, colocar pessoas ali que de fato pensem na população. Ok. Muito então bem. Foram assim dias tensos, muito intensos ali, de muitas discussões, e se você permite me continuar, no outro dia, o que acontece? Como que funciona? Para colocar novamente na pauta, para ser votado, porque assim, tudo tem que ter pauta. Sim. E a pauta do dia tem lá o que vai ser votado. Você tem que colocar com 24 horas de antecedência. Como aquela sessão ali tinha sido interrompida por causa do plenário, por causa
artimanha totalmente lamentável do presidente Arthur Lira, os deputados ali de direita, principalmente da base bolsonarista, passaram um documento que tinha que ter um certo número de assinaturas ali dos membros da CCJ, para que esse documento permitisse que na terça-feira, ou seja, no dia seguinte, entrasse na pauta novamente a votação da anistia dos presos políticos. Certo? Certo. Mas o que aconteceu? Como boa parte dos deputados, como eu falei, estava tendo aqui as eleições municipais, depois que acabou ali a sessão da CCJ, alguns deles voltaram para os seus estados. Houve um esvaziamento. Houve um esvaziamento. Para ser mais exato, 4 deles. E daí não conseguiu, então, o número de assinaturas necessário. Ou seja, o jogo ali, a artimanha, principalmente do centrão com a esquerda, deu certo. E agora essa pauta só vai ser para depois do dia 6 de outubro. Ou seja, se eu não me engano, vai ser dia 8 de outubro exatamente. Dia 6 é a eleição. Isso, a eleição. Então, durante todo esse tempo agora, essas pessoas vão ficar lá mais tempo presas, seus familiares sofrendo, seus amigos sofrendo, pessoas que inclusive estão presas lá, que nem tinha uma outra família, dizendo que tem uma pessoa que já tentou se matar lá na cadeia, porque emocionalmente ela está totalmente devastada, né, com depressão e etc. E vão passar mais dias presas por conta dessa velha política, a política dos conchavos aí, né? É lamentável, muito triste. Muito bem, Gabriel. Eu acho que a nossa audiência do Liderando com Fé está gostando de ver como é que se age um líder que tem princípios e valores. É, isso aí. Não é fácil não, viu? O negócio ali o jogo é jogado duro. Mas tudo que é do bem e faz diferença não é fácil. Eu ouvi você falando aí, então, de algumas pautas, né? E a gente vê que há um desequilíbrio entre os poderes. Sim. Cada poder devia cuidar da sua... Ado, cada um no seu quadrado. Só que me parece que, às vezes, o judiciário quer legislar, e o legislativo quer julgar, e o executivo quer mandar em tudo. Vira um negócio desproporcional, né? Mas, mediante tudo isso, você falou muito bem aí que você foi porque você tem que lutar por aquilo que você defende. O que a gente chamaria de pautas. Sim. E as suas pautas têm a ver com aquilo que a direita tem colocado como pauta também, né? Deus, pátria, família e liberdade. Sim. Então, para a gente conhecer melhor ainda você, Gabriel, sobre essas suas pautas, vou fazer 2 perguntas já direto assim. Quem é Deus para você e por que você luta por essa pauta do direito a ter liberdade de fé? Liberdade de fé. Bom, Deus pra mim é minha origem, né? Meu presente, meu futuro, minha identidade, quem me criou, tudo pra gente, com certeza, meu pai, né? Aquele que morreu por mim um dia na cruz, pra me libertar, pra me salvar, pra me dar uma vida plena, uma vida eterna, com quem eu me relaciono, sou filho dele. Então, assim, Deus é quem nos dá a base, nos norteia aqui nessa vida, né? E por que eu luto por essa pauta? Porque é o que de fato eu acredito. É o que de fato eu vivo. Não é por causa de uma modinha ou porque isso está em alta, não. É porque é aquilo que eu vivo realmente. Eu entreguei a minha vida para viver por Jesus, pelo nosso Deus. E eu entendo que aquilo que é bom para mim, aquilo que eu acredito, eu quero passar para frente, né? Se eu sei que ele é maravilhoso comigo, ele é tão bom comigo, eu quero isso também para as pessoas, né? Eu quero isso para os meus amigos, para os meus familiares, até para a pessoa que eu acabei de conhecer. Eu quero passar aquilo que mudou a minha vida, que também possa transformar e mudar a vida daquela pessoa. Por isso que eu luto tanto por isso. Não que Deus precise que eu lute dele, né? Na verdade, através da misericórdia dele, ele me dá essa graça de poder falar sobre ele para as pessoas, né? Como a gente fala, pregar o evangelho, né? A toda criatura, a todas as nações. Então, por isso que a gente diz sempre isso, né? Nós defendemos Deus, pátria, família e liberdade, porque realmente Deus é muito importante. E agora, a questão da liberdade... Só antes de um pouquinho, você falou sobre pátria, Deus, pátria. Para você, o que é ser um patriota? Eu entendo que
nós, enquanto brasileiros, eu acho que, inclusive, quem já teve experiência de ir para fora, principalmente para os Estados Unidos, consegue entender um pouco isso, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tive a oportunidade já de morar um tempinho lá, você vê, assim, na casa das pessoas e na afeição das pessoas, no jeito das pessoas, elas têm, assim, uma honra, sabe? Um orgulho de ser estadunidense. Uhum. Então, por exemplo, você vê, assim, em grande maioria das casas lá, tem as bandeiras hasteadas dos Estados Unidos. Verdade. E casa de pessoas comuns, não é coisa do governo ou um órgão público, não. As pessoas têm ali as bandeiras como adesivo em seus carros, né? As pessoas têm ali muita alegria quando, por exemplo, servem ao seu país, né? Vão ali para o serviço militar ou qualquer outro que seja o serviço. Elas amam defender ali a sua pátria, porque elas entendem que é ali que a sua família, né, tá se desenvolvendo, é dali que vem o trabalho, o emprego, o estudo, a saúde. E ela entende que se o país dela for bom, né, se desenvolver, aquilo automaticamente também vai refletir na vida dela, na vida dos seus familiares. Então elas enxergam a pátria ali como algo que elas precisam lutar, que elas precisam se dedicar para que esteja cada vez melhor. Aquilo faz até parte, assim, da identidade, com certeza, delas, né? Poxa, eu sou brasileiro, eu quero que o meu país seja um país próspero, seja um país onde as pessoas tenham uma vida digna, né? Eu não quero chegar lá fora, ver as pessoas falando mal do meu país e eu fique simplesmente, tá, não, o Brasil realmente, nossa, é muito ruim. Não, sim, nós temos umas dificuldades, mas a gente tem que sentir esse apreço pelo nosso país, né? Diferente do que esses governos, principalmente governos de esquerda, quando vão lá fora falar de algo que nos traz tanto orgulho, que é a nossa agricultura, que é o nosso agro, as pessoas vão lá para falar mal do nosso agro. Vão lá para falar mal do jeito que a gente toca o Brasil, né? O espírito de vira-lata, né? Isso não é ser patriota. Ser patriota é você lutar pelo seu país, sentir apreço por aquilo e querer ver cada vez mais o Brasil melhor. Então, por isso que eu também acredito muito nessa pauta da pátria, por isso que a gente defende também. Então, a sociedade, ela é feita por pessoas, obviamente. Mas esse indivíduo, ele também é fortalecido quando ele vive em grupo, principalmente o grupo familiar. Sim. Isso fortalece, dá identidade, fortalece propósito, as pessoas andam juntas, né, ali na família. E a gente percebe que quando uma família é forte e funcional, isso cria também indivíduos fortes e funcionais. Com certeza. Como é que você vê a questão da importância da família? Você está defendendo uma pauta no meio de uma eleição. Qual a importância que uma família tem dentro desse quadro político que a gente está vendo aí? Nesse sentido, eu vejo que a família é a principal estrutura da sociedade. O ser humano, o indivíduo, ele é desenvolvido principalmente dentro da sua família. Sim. E você vê isso nitidamente na vida das pessoas, né? Quando uma criança, ela é educada e ela cresce dentro de um lar saudável, ou seja, sendo criado pelo seu pai, pela sua mãe, entendendo ali desde sempre os valores, a importância de respeitar pai e mãe, de respeitar os mais velhos, de dizer um simples obrigado, um oi, um cumprimento, de entender sobre a importância da hierarquia, da disciplina, a importância de estudar, a importância do trabalho. E todos esses valores, toda essa educação, cria ali então um indivíduo, um cidadão que com toda certeza vai exercer muito bem a sua função, a sua cidadania, né? E por isso que muitas vezes, né, essas pautas mais progressistas dessa cultura woke quer destruir a família. Porque eles sabem que a família tem um grande impacto na vida do ser humano. E quando você tem famílias saudáveis, com toda certeza você vai ter uma sociedade saudável, né? Então por isso que a família é algo muito importante, por isso que a gente tem que criar projetos que fortaleçam a família. E a gente vê, por exemplo, assim, o Estado querendo, né, ser o principal educador dos filhos, né? Não, a escola que detém a principal educação, a escola que tem que educar o filho, a escola que tem que educar a criança, não.
Os pais são os principais responsáveis pela criança. Então, tô dando aqui um exemplo, Sim. mas de tantas outras coisas que acontecem que querem destruir as nossas famílias e que a gente não pode deixar isso acontecer, que a gente tem sim que defender as nossas famílias. Tem gente que fala, isso aí é coisa do passado. Para, rapaz, isso aí não. Não, isso aí a gente conserva esse valor e a gente vai até o fim porque a gente sabe da importância dele. Você quer dizer, então, que o plano é o seguinte, eu enfraqueço a família, assim eu enfraqueço o cidadão que fica à mercê das políticas dos dominadores. Isso Mais aí ou menos mesmo. por aí? Com certeza. Você é um cara muito inteligente, né, rapaz? Você consegue entender bem o que eu falo. Obrigado. Mas foi o que eu captei aqui. Ué. Olha aí. E sobre a liberdade também, né? Eu ia falar, acabei não falando. Pois é, pátria, Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade. Você acha que nós estamos vivendo em um país verdadeiramente livre? Eu acho que não, né? Aí tem gente que fala assim, mas será? Não sei o quê. Uai, pega aí uma das principais mídias sociais do nosso Brasil aqui, do país, não só do Brasil, mas do mundo, né? Uhum. Como, por exemplo, é o X, o X, enfim, o antigo Twitter, que para você acessar hoje essa mídia social, você tem que usar o VPN. Então, assim, onde já se viu, né, um país que se diz livre, que se diz democrático, está acontecendo isso. E se você pega e você faz uma comparação com países que não têm, né, que são proibidos acessar o Twitter, né, o X, você vê que são só países que, de fato, não têm uma democracia rígida, não tem uma democracia que é pujante, plena, entendeu? Então, assim, como que você quer falar que aqui o Brasil hoje a gente vive em total liberdade, se você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala? Aí falam assim, não, mas também você não pode sair falando tudo, né? Tudo sobre as pessoas e tal. Mas e aí, quem que vai dizer o que é verdade, o que não é, né? Então, enfim, assim, é uma pauta que eu acredito também que não é simples, deve ser, sim, abordado, mas não da maneira que está sendo, né? Tolhindo a maneira de expressão das pessoas, né? Porque daqui a pouco você acaba indo cada vez mais fundo, né? Por exemplo, daqui a pouco você, dá o seu exemplo, você como pastor, a Bíblia, né, diz ali sobre os nossos comportamentos, né, sobre aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova. Então, daqui a pouco você não vai mais poder dizer o que Deus não aprova, porque aquilo pode ir contra o que alguém acha que Deus aprova, o que é certo. E daí você vai ser perseguido. E vai chegar nesse nível. É isso que acontece em outros países. Né? Eles não entram já assim com tudo, eles vão indo passo a passo. E por isso que a liberdade, ela deve ser um bem muito precioso para nós. Porque se a gente tiver um país sem liberdade, o que é? A gente vai ver que nem uns robôs aí sendo mandados aí por esses charlatões aí, por esses ditadores? Não. Ou ficar a pata livre ou morrer pelo Brasil, né? Ou não é? É o que cantaram lá e a gente precisa lutar assim pela nossa liberdade para que a gente possa expressar de maneira livre os nossos pensamentos, seja a nossa religião, seja a nossa fé, seja aquilo que a gente acha correto, né, pensar e expressar. É isso aí, recebemos aqui então o que pensa o Gabriel sobre a liberdade. E é verdade. Eu concordo também, a liberdade é um dos bens mais preciosos, né? Que a gente tem. Aliás, Jesus disse que é na verdade que você conquista a liberdade. A verdade é Ele próprio. E conhecereis Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade a gente precisa realmente lutar. Obrigado por você estar ali lutando tamo também. aí. E lutando, tendo como pauta essa também a liberdade. Sim. Que envolve várias coisas, né? Liberdade de expressão, você citou. Liberdade religiosa, por exemplo. Eu acho que quem luta por esses direitos também não vai... em nome de você ter a sua liberdade, tolir a liberdade do outro. Com certeza. Eu creio em uma coisa, você crê na outra. Você tem o direito de falar do que você crê, eu tenho o direito de falar do que eu creio. Nem você, nem eu podemos, devemos, né, ser tolhidos na nossa liberdade de falar a respeito da nossa crença e da nossa fé. Aliás, isso está garantido na Constituição, mas infelizmente, né, a gente está vendo aí a nossa Constituição não ser cumprida. Não ser cumprida, não ser tratada como deve, né? Uma parte que me cabe, queria até falar assim como um pastor, eu creio assim que as religiões afro, por exemplo, elas pensam diferente da gente. E
todos aqueles que são da religião afro têm que ter a garantia de sua liberdade de professar a sua fé tal qual ele crê. Uhum. Então, por exemplo, se dentro de uma religião dessa, ou de uma religião panteísta, oriental, temos muitas no Brasil hoje, se ela quiser dizer, olha assim, não, Jesus não é uma pessoa, ele não é Deus, tem o direito de fazer, né? Eu não devo me sentir desrespeitado, porque eu acredito em Jesus como Deus e ele não acredita. Não, você não pode falar, você está falando mal da divindade dele, né? Isso muitas pessoas dizem, afirmam, porque é da própria doutrina afirmar que Jesus não é Deus. Por exemplo, para o muçulmano, Jesus não é Deus, não é? E ele tem todo o direito e deve ser respeitado. Só que ao contrário também, né? Eu também devo ter o direito de dizer que Jesus é Deus e de afirmar que o Deus lá da outra religião não é Deus para mim. E ele não é Deus. Então, é aquela liberdade de eu poder afirmar os meus valores e as minhas crenças e dar ao outro também o mesmo direito. O mesmo direito. Porque com senão certeza. fica desproporcional, né? O outro pode falar a respeito da divindade, vamos usar assim, do Deus que eu creio, mas eu não posso falar, não posso exercer o mesmo direito. Aí é só para você pensar, não tá certo isso aí, né? Bom, já que a gente falou sobre isso, Gabriel, e você está se candidatando a um lugar na Câmara. E a gente já viu as suas pautas. Mas, Gabriel, é só pauta de valores? Ou tem coisas assim que a comunidade pode contar com você? Eu vejo que uma das suas pautas, aí eu vou perguntar porque eu já vi no seu plano lá como pauta sua, né, quando você estiver ali na Câmara, é a questão da economia. Sim. E como um jovem cristão conservador de direita, você luta pela... Liberdade econômica. Liberdade econômica. A livre economia. A livre economia. Pois é, mas... E a gente teve aqui um episódio onde veio a grande Elisa Cleia. Você se lembra? Sim. E ela falou sobre assistencialismo, sobre... Assistência social. Isso. O que é isso? Me explica aí. O que você vai lutar lá na Câmara? É o cara que tem hoje uma empresa. Uma pequena empresa. Esses dias alguém me perguntou isso. Sim, eu tenho uma pequena empresa. Mas, Gabriel, ele está com dificuldade de contratar e tudo mais. E aí uma das razões é que tem muita cobrança de impostos, o jeito que é administrada a coisa pública também não favorece aquele pequeno empresário. O que você pensa a respeito disso? Porque aí envolve ter emprego também para o jovem que está começando, que é o seu primeiro emprego, quer ter visão de futuro. Sim. Como você vê isso aí? Que solução há para isso, Gabriel? Realmente são valores que a gente acredita, enquanto direita, enquanto conservadores, que nós temos que ter menos Estado, né? E mais a população, mais o privado. Eu entendo dessa maneira. O nosso grande ministro Paulo Guedes falava, né, que o... Saudades. Rapaz, a gente perdeu o Paulo Guedes e ganhou Haddad, rapaz. Meu Deus. Meu Deus do céu. Minuto de silêncio. Mas ele falava que muitas vezes o Estado era como se fosse uma âncora no pé do empresário, né? É tanta burocracia, é tanto imposto, é tanta taxa, é tanto documento, é tanta coisa que você... Olha, rapaz, esse aqui tá querendo me derrubar, hein, meu irmão? Vou tirar disso aqui, ó. Deixa quieto. É tanta taxa que você asfixiava o empresário. E eu entendo que quando a gente fala, por exemplo, sobre menos Estado, nós estamos querendo sim dizer que é menos impostos, menos taxas. Então, por exemplo, aqui, falando de Campo Grande, enquanto eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, eu pude ter um grande contato com o PRODES, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social aqui do nosso município, onde ele incentiva tanto a abertura de novas empresas, a instalação de empresas que estão em outros locais para Campo Grande
e, obviamente, o desenvolvimento dos empresários que aqui estão com a isenção ou diminuição de algumas taxas, né, de alguns impostos, né, questões fiscais. Então, por exemplo, o Ronaldo vai abrir uma empresa que ele vai gerar 50 empregos e ele vai investir 1 milhão em Campo Grande para abrir essa empresa. Então, por exemplo, através do PRODES, o Ronaldo levava ali uma documentação, um projeto, e o PRODES dava, por exemplo, para ele ali um benefício para que diminuísse o IPTU do Ronaldo em 30%, 40% durante 5 anos. Estou dando um exemplo aqui, né? Sim. Por exemplo, eu acho que o PRODES é uma lei, né? Inclusive ela foi atualizada há não muito tempo, mas eu acho que ainda tem muitas coisas para se melhorar nessa lei do PRODES que a gente pode revisar ali na Câmara Municipal. E o vereador, enquanto legislador, ele tem total competência para fazer isso, né? Tornar o processo mais claro, tornar mais digital, os projetos passarem de maneira mais eficiente, às vezes eles ficam anos ali parados. Melhorar principalmente o PRODES para os pequenos e médios empresários. Se a gente pega um percentual, basicamente ali quase 70% da nossa economia é movida por pequenos e médios empresários. Os grandes são muito importantes também, mas o PRODES hoje tem uma dificuldade muito grande para ser aplicado para esses pequenos e médios empresários. Então, assim, é uma lei que pode ser atualizada e que pode ser melhorada. Por exemplo, também, enquanto eu estava ali técnico da Cidagro, foi ali também discutido a lei da liberdade econômica, que inclusive foi aprovada agora recentemente na Câmara Municipal. Essa lei ela vai diminuir o tempo de abertura de empresas aqui em Campo Grande, vai diminuir também ali todas as burocracias para você fechar, porque até para você fechar a empresa aqui no Brasil é difícil. Pra você fechar a empresa, o acesso a questões de documentos, etc. Hoje, uma grande dificuldade que os empresários aqui têm é a questão, por exemplo, do Habite-se. Tem gente aí que demora anos para conseguir abrir um restaurante, por exemplo, por causa do Habite-se, etc. Então, assim, existem muitas coisas que podem ser feitas por parte dos vereadores, né? Melhorar, por exemplo, a questão de capacitação dos jovens aqui, criar programas em parcerias com empresários. Inclusive, esses dias a gente estava num restaurante, né, falando do nosso projeto ali para os funcionários, etc. A gente estava falando com a proprietária. Ela falou que ela tem uma grande dificuldade com a mão de obra aqui em Campo Grande e que ela achava interessante, e ela conhece vários outros empresários que estariam se prontificando até para fazer isso, fazer uma parceria público-privada, onde o empresário ali, com toda certeza, investiria na capacitação daquele seu funcionário, dando já a ele experiência e emprego, e o município entraria ali com alguma bonificação para esse empresário, com alguma ajuda, ou na questão fiscal, ou até mesmo com uma verba, né, ali, para ajudar aquele empresário na capacitação daquele funcionário, daquele colaborador. O acesso do jovem ao primeiro emprego é muito complicado, mas a gente precisa também ter aqui empregos melhores, né, com melhores remunerações. E para que tudo isso aconteça, você precisa ter um ambiente favorável para que essas empresas se desenvolvam. E muito desse ambiente favorável passa pela Câmara Municipal, né? Então, os vereadores têm sim grande responsabilidade no desenvolvimento econômico do nosso município. E se nós tivermos ali vereadores que pensam no desenvolvimento econômico da nossa cidade, com toda certeza eles vão trabalhar para que isso cada vez seja mais relevante, né? Seja uma pauta mais relevante. E para finalizar, por que eu luto tanto por isso? Porque eu entendo que o maior programa social é o emprego, porque o emprego gera renda e assim traz mais dignidade para a família campograndense. Muito bem. Poderíamos ficar falando aqui a tarde toda sobre projetos, né? Mas o tempo foi. Mas o tempo já foi, foi lá, rapaz. tá olhando ali. Tem um projeto que eu quero muito trazer, assim, que se Deus quiser, se a gente ganhar, vai ser um dos primeiros que eu vou lutar para aplicar ele. Inclusive, já foi feito na cidade de Belo Horizonte, né? Um excelente benchmark lá que a gente tem pra gente trazer para cá, que é colocar na nossa escola municipal, principalmente ali nos ensinos ali para os nossos pequenos, de maneira extracurricular, educação financeira e de empreendedorismo. A gente aprende tantas coisas, né, na escola, cateto, da hipotenusa, não sei o que a gente não usa, né? Mas as finanças a gente lida todos os dias e a gente não aprende sobre isso, né? Então, existe como fazer isso, tem como fazer isso, e eu acredito que a gente pode criar esse projeto de lei que vai ser um grande sucesso aqui em Campo Grande
Inclusive, já até conversei com outros candidatos que também pensam dessa maneira. Eu tenho certeza que a gente vai ter ali uma aprovação, vai ter base ali pra gente colocar esse projeto aí adiante. E por onde eu tenho passado aí, as pessoas gostam muito dessa ideia. E, obviamente, também a gente vai atuar em muitas outras áreas. Olha, algo que tem, assim, me chamado muita atenção nessas nossas andanças aí por Campo Grande, durante a campanha, é a questão da saúde. Por onde eu vou, todo mundo reclama da saúde em Campo Grande. A saúde também é algo que a gente precisa olhar e que a gente vai, com certeza, estar ouvindo a população aí para fiscalizar, né, muito mais aí a nossa saúde aqui em Campo Grande, na nossa cidade, em Campo Grande, e melhorar aí o acesso à saúde para a população, né? É isso aí. É isso aí, meu irmão? Quer adicionar mais alguma coisa? Rapaz do céu, acho que o nosso tempo, né, tá Não aí. tem. Mas olha, eu quero dizer o seguinte. Falam o seguinte, cara. Que o cara, ele é candidato mesmo quando ele pede voto, né? Então eu quero aqui, olhando pra essa câmera, ó, você que quer trazer renovação em Campo Grande, você que tá cansado dessa velha política, para que a gente tenha resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes. Para você aí que acredita e também compartilha dos meus valores, dos meus princípios, de tudo aquilo que eu falei aqui nesse podcast, dá aí pra gente esse voto de confiança. Meu nome é Gabriel Batista, sou candidato a vereador pelo PL aqui em Campo Grande e meu número é 22220. Entre também nas nossas mídias sociais, vai estar escrito aqui, ó, mas é @gabriel.batistacg, que a gente tá colocando lá todos os nossos conteúdos. E além do seu voto, eu também conto com a sua oração aí para que a gente possa vencer essa batalha. Vamos pra cima. Tá feito. Estamos terminando aqui mais um Liderando com Fé. Eu espero que você tenha gostado, mas para tornar isso de maneira que alcance mais pessoas, eu vou pedir para você, não custa absolutamente nada você curtir. Clica aí, ó. Tum, pronto, já foi. Curtiu. Olha, se você então puder compartilhar, é fácil. Você pode escrever simplesmente o que você achou. Você achou muito bom? Quer fazer algum outro tipo de comentário? Faz um comentário aí pra gente, né? Vai ser muito bom você curtir, você comentar e você compartilhar. Tem uma setinha aí, você manda, copia o link, põe no seu grupo da família, põe no seu grupo do trabalho, põe no seu grupo do lazer, assim, aquela turma do futebol, do vôlei, do tênis, do beach tênis, não sei, mas compartilha, por favor, assim nosso conteúdo vai chegar a mais pessoas. Como disse o doutor do céu, Bebeto, mais do que a gente alcançar views, a gente quer divulgar essa mensagem que a gente tem aqui no Liderando com Fé. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e que nós possamos seguir sempre em frente, liderando com fé. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.